Oi, pessoal, bom dia, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Economia. Essa é a aula 25, referente ao dia 3 de novembro de 2021, tá? Com relação às provas, novamente, peço um pouquinho mais de paciência, estou ajustando meus horários ainda, mas eu acredito que até a sexta-feira, dia 5 de novembro, eu consiga corrigir e entregar para vocês, tá? A nossa lista também ela é até o dia 7, então próxima semana, depois eu aviso na próxima aula, mas provavelmente próxima semana a gente já tem uma nova lista de exercício, tá? Que seria a nossa última lista de exercício desse curso. A gente está chegando na reta final. Cadê? Tá aqui. Beleza. Então, na aula passada a gente terminou de falar de moeda e na aula de hoje e a próxima aula também a gente vai falar sobre inflação. Inflação é algo que no Brasil recentemente, né, há pouco tempo atrás, era um problema grave no Brasil e a gente vai falar o que é inflação, por que que era um problema, por que hoje em dia tem acelerado, é um problema essa aceleração? Então, isso tudo a gente vai falar nas próximas duas aulas, tá? A aula de hoje vai ser o capítulo 24 do livro do Gregory Mank e também uma parte do capítulo 30 do livro do Gregory Mank da sexta edição, tá? Assim como as outras aulas, eu vou trazer de novo, né? O livro do Gregory Mann, é um livro feito para os Estados Unidos. A gente não mora nos Estados Unidos, a gente mora no Brasil. Então, sempre quando for alguma informação que eu possa trazer os dados do Brasil, eu trago para a gente ver, tá? E os sites, opa, apertei sem querer. E os sites vão estar lá na bibliografia, tá? Que vocês vão ter disponível lá na pasta do curso. Beleza? Então, a aula de hoje, inflação. Então, depois de ler esse capítulo, responda as seguintes questões. O que é o índice de preço do consumidor? Como é calculado? Para que é utilizado? Quais são os problemas com o índice de preço do consumidor? Quão sérios são eles, tá? O índice de preço consumidor, ele mede o custo total dos bens e serviços comprados por um consumidor típico, com base no custo de ajuste de vida em muitos contratos e na segurança social. O índice de preço consumidor no Brasil, em geral, quando você liga lá no jornal da Record, da Globo, e está lá o William Bonner, né, falando sobre inflação, em geral, no Brasil, ele está falando sobre IPCA. O que é o IPCA? É o Índice de Preço do Consumidor Amplo. O que é isso? O Índice de Preço Consumidor Amplo é uma pesquisa feita pelo IBGE em várias cidades do Brasil e uma cesta grande de bens, tá? A cesta eu vou falar daqui a pouco. As várias cidades são, no total, aqui tem 13 áreas urbanas, 430 mil preços em 30 mil locais. O que significa isso? Às vezes você está indo no mercadinho e vê alguém lá com um caderninho e anotando os preços, né? Pode ser, pode não ser, é claro, né? Mas pode ser que seja para fazer essa pesquisa do IPCA, para calcular o índice de preço do consumidor amplo. Como é que é feita essa pesquisa? As pessoas vão atrás, tem um grupo de pessoas, né, em várias capitais do Brasil, em geral capitais, que vão buscar os preços dos bens, tá? Daqui a pouco eu explico quais são esses bens e por que que existe essa variação, tá? Então, no Brasil, a gente chama isso de IPCA, consumidor amplo. O que é consumidor amplo? São os consumidores que recebem de um salário mínimo até 40 salário mínimo. Então, abrange um grande percentual de pessoas que moram no país, no Brasil, tá? Beleza. Então, o IPCA serve para isso. O IPC, né, e o IPCA no Brasil serve para isso, para calcular o custo total dos bens e serviços comprados por um consumidor típico. E como é que é calculado esse índice, esse IPC? Então, o IPC ele é calculado da seguinte forma. Primeiro, você fixa a cesta. O que é isso? A cesta de bens. O Escritório de Estatística do Trabalho, sei lá, nos Estados Unidos, pesquisa consumidores para determinar o que está na cesta de compra do consumidor típico. Tá, vamos esquecer um pouquinho dos Estados Unidos, vamos para o Brasil. Então, como é que é calculada essa cesta de bens no Brasil? Então, essa cesta de bens inclui um conjunto muito grande de bens, tá? Eu até busquei aqui a informação.
Tá, aqui. São 465 bens que são colocados na cesta do IPCA. O que é isso? Preço do arroz, preço do feijão, preço do macarrão. São 465 itens dessa forma, tá? E é fixado uma cesta. O que é isso? O IBGE, ele colocou uma cesta fixa, por exemplo, nessa cesta tem 465 itens, então tem arroz, feijão, macarrão, carne, eu não sei a classificação, passagem de ônibus, passagem de avião, roupa e por aí vai. Tá? Tudo isso está incluído nessa cesta de bens. E está incluindo também uma quantidade, 4 quilos de arroz, por exemplo, tá? E aí que seria o consumo de uma família típica, alguma coisa assim, tá? Eu não sei a quantidade de cada item, tudo bem? Mas são 465 itens no total. Essa cesta, ela tem classes. Então, da alimentação e bebida, são 23% dessa cesta, de 465 itens, são de alimentação e bebidas, artigo de residência, transporte, comunicação, despesas pessoais, habitação, saúde e cuidados pessoais, vestuário e educação. Então, veja que é uma cesta que inclui uma grande quantidade de bens em várias áreas que a gente gasta o nosso dinheiro por mês, não é isso? Beleza, então tem mais alguma coisa que eu queria falar agora? Por enquanto, acho que era isso. IPCA, a gente viu também que são várias capitais que são calculados e é uma pesquisa muito grande, muito ampla. São 430 mil preços em 30 mil locais diferentes, tá? Então, essa é a nossa cesta de bens para o Brasil. Então, vai estar tudo lá: arroz, feijão, macarrão, carne, passagem de ônibus, educação, tá tudo nessa cesta de bens que o IBGE fixou para a gente, tá? Coleta os preços. Então, você tem algumas pessoas que trabalham para esse instituto que vão lá nos mercadinhos e vão coletar preços. De novo, o que eu falei, às vezes você vai no mercadinho e tem lá uma pessoa copiando. Ele está pegando esses preços para calcular, né, a inflação do mês, tá? Também não tem só preço de mercadinho, né? A gente viu, por exemplo, passagem de ônibus, pode ir lá fazer uma pesquisa na internet, puxar o dado, qual é a passagem, o valor da passagem de ônibus e por aí vai. Então, a gente já falou também sobre isso no Brasil, e calcula o custo da cesta. Então, tem uma cesta fixada, tá lá. 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 1 quilo de macarrão, estou chutando, tá? Não sei a quantidade exata, não. 3 quilos de carne vermelha, 1 quilo de frango, duas passagens de ônibus, tem lá uma cesta fixada. Aí vai lá a pessoa que trabalha para o IBGE, vai olhar em cada um desses itens aqui o valor. Então, no mercadinho tal, o arroz está R$ 4, no mercadinho tal, o feijão está R$ 10 e por aí vai. Faz toda essa cesta aqui, chegou no final, você acha um valor para essa cesta de bem. Cesta de bem custa R$ 300, não sei. E o que isso é importante? Porque você fixou a cesta, então a cesta está fixada, não é? A quantidade de bens está lá fixada. No outro mês, você faz de novo essa pesquisa. Se for de 300 para 330, significa que teve uma inflação de 10% de um mês para o outro. A cesta está fixada, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então, como o IPC é calculado? Como o IPCA é calculado? Você escolhe um ano base, tem que fixar um ano base e calcula o índice. O IPC em qualquer ano é igual a 100 vezes o custo da cesta no ano em curso, dividido pelo custo da cesta no ano base. Isso aqui significa o seguinte, imagina que você usou como ano base 2010 e você tem uma cesta de bens e deu R$ 100 sua cesta de bens. Em 2021, deu R$ 200 aquela mesma cesta de bens. Você não pode mudar as quantidades dos bens. Tem que ser a mesma coisa. 2 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, por aí vai, tá? Então, se foi de 100 para 200, significa que tem uma inflação de 100%. É assim que você calcula. 200 dividido por 100 vai dar 2 vezes 100, 200%. Tudo bem? Renan, e o que é inflação? Inflação, eu já falei sobre isso em outro momento do curso, né? Inflação é você medir esse aumento de preço dos bens. Todo mundo vai ter uma memória do tipo, quando eu estava no colégio, o salgadinho era R$ 2. E hoje você não compra um salgadinho por R$ 2, é R$ 5, por aí vai. Eu já falei também durante esse curso, né? Quando eu estava no meu colégio, fazendo oitava série, por aí, sétima série, eu lembro que com R$ 1 eu fazia um lanche. Era 50 centavos o refrigerante, não era um lanche muito saudável, tá? Era 50 centavos o refrigerante, daqueles pequenininho, e 50 centavos o salgadinho, alguma coisa assim.
Então, R$ 1 eu fazia esse lanche. Hoje em dia, com R$ 1 você não consegue nem comprar refrigerante, não é? Isso é o quê? Inflação. Tem aumentado o preço. E como é que a gente mede isso? No Brasil, a gente usa o IPCA, tá? Deixa eu falar mais um pouco sobre isso, só para fazer essa introdução. Então, no Brasil, a gente usa o IPCA. Geralmente, quando você liga lá o jornal e o William Bonner está falando, ele está falando do IPCA. Existe só IPCA no Brasil? Não. Existe também o INPC, que seria a mesma pesquisa de bens, só que o IPCA, ele abrange as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. O INPC é de 1 a 5 salários mínimos, então a renda mais baixa, tá? Existe também outras, existe o IPCA 15, IPCA-E, IPP, SINAP, isso aqui eu nunca nem tenho ouvido falar, na verdade. IGPM, IPC-FIP, tá? Em geral, assim, para uma pessoa que não é da área de economia, 90% dos casos você vai usar o IPCA para medir a inflação. Sempre quando está falando de inflação, está falando de IPCA, tudo bem? Em poucos casos, raramente, talvez para contrato de aluguel, talvez a compra e venda de casa, mas nem acho que isso aí se utilize. A gente utiliza também o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que é basicamente o IPCA mais amplo, incluindo a construção, tudo bem? Preço de cimento e por aí vai. Geralmente o contrato de aluguel é ajustado pelo IGPM, tá? E nem sempre o IPCA e o IGPM eles andam juntos. Às vezes o IGPM é muito mais alto que o IPCA e às vezes o IGPM é mais baixo do que o IPCA, tá? Então isso aí abrange 100% do tipo de inflação que você vai ver na sua vida, tá? Às vezes, muito às vezes você pode ver esse IPCA 15, que é basicamente IPCA do meio do mês. O mês tem 30 dias. IPCA é calculado mensalmente. IPCA 15, pega 15 dias. IPCA é acumulado e por aí vai. Então a gente viu que o quê? A inflação é o aumento de preços do bem, né? Eu, por exemplo, falei que lá na minha infância, R$ 1 eu comprava um refrigerante e um salgadinho. Hoje em dia isso deve custar o quê? R$ 8. Então, da minha infância até hoje, teve uma inflação de 800%. Aumentou os preços para ser bem exato, né? 800%. Que teve esse aumento de preço, né? Como é que está a situação no Brasil hoje? Então, hoje vocês vão cada vez mais ouvir falar bastante de inflação no jornal, porque a inflação tem acelerado. A inflação dos últimos 12 meses no Brasil, hoje, está em 2 dígitos, está em 10,25%, tá? Do mês foi 1,16%, que é bem alto, e isso daqui é a inflação de 12 meses, tá? Essa inflação, só fazendo um breve resumo, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso, tá? O Brasil convivia com um problema de hiperinflação até 1994, foi quando veio o Plano Real. E era hiperinflação mesmo, do tipo, o arroz custa R$ 5 hoje, no próximo mês está custando 8, no outro mês está custando 10, no outro mês está custando 15, por aí vai. Então, um aumento de preço muito rápido, muito alto, tá? A 94 veio o Plano Real, a gente conseguiu controlar a inflação tem sido controlada, e para valores próximos dos 4 ou 5%, tá? Só que ano passado veio a pandemia, e com a pandemia veio o aumento da oferta monetária por parte do governo, que foi para controlar a demanda. A gente já falou sobre isso também, né? Se o governo não entra com essa oferta monetária e com estímulo fiscal, como por exemplo o auxílio emergencial, a crise que a gente enfrentou poderia ser muito pior do que a gente teve, tá? A gente passou por uma crise, mas poderia ser muito pior ainda. Então, veio todos esses estímulos, veio mais oferta de moeda, a gente viu lá na primeira parte do curso, também nas últimas aulas, muito mais moeda significa mais inflação, tá? Então, essa inflação naturalmente ia ser maior do que os 3, 5% que a gente tinha antes da pandemia, tá? 10% é um problema? Mais ou menos. É um problema se for persistente. Hoje, o governo, né, o Banco Central, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa de juros, tem aumentado a taxa de juros. Qual é o objetivo? Diminuir a oferta de moeda. Qual é o objetivo? Diminuir a inflação. Tá? Então, o Banco Central ele tem se preocupado bastante com esse valor aqui. Tá? Esse valor é um problema, novamente, é um problema se for persistente. Tá? Se esse valor abaixar nos próximos meses, voltar ao índice que era anteriormente, não tem problema nenhum.
Foi um pico que ocorreu por causa da pandemia. Agora, se esse valor permanecer, e inflação não é fácil você controlar, aí vai ser um problema que o governo vai ter que atacar melhor nos próximos anos. Tudo bem? Só para fazer um breve resumo. Acho que deu para entender o que é inflação, né? Então, como a gente calcula aquela taxa lá? Como é que o governo chegou nessa taxa de 10,25% nos últimos 12 meses? O IBGE, né? Calculou. É a variação percentual do IPC em relação a um período anterior. Então, a taxa de inflação é o IPC nesse ano menos o IPC do ano passado, dividido pelo IPC do ano passado, vezes 100%. Vamos fazer um exemplo, né? Muito mais fácil explicar com um exemplo do que só essa continha aqui maluca, né? Então, aqui é um exemplo. Eu tenho uma cesta de bens. De novo, a cesta tem que ser fixada, tá? O que isso significa? Essa cesta aqui, ela é composta por 4 pizzas e 10 cafés com leite. Então, você vai calcular o custo dessa cesta em cada um desses anos. Você não pode mudar a cesta. Você fala, olha, a cesta de 2010 tinha 4 pizzas, em 2011 tinha 6 pizzas. Aí você não consegue mais comparar o preço. Seu objetivo, medindo a inflação, é ver o aumento de preço. Somente preço, não a quantidade. Tá? Então, beleza. Nesse país aí, nesse ano, essa cesta, 4 pizzas e 10 cafés com leite, tá? Eu não sei quem é que consome 4 pizzas e 10 café com leite, mas vamos supor que não seja ao mesmo tempo, né? Então, ano 2010, o preço da pizza era R$ 10 e o preço do café com leite era R$ 2. Em 2011, você foi lá, fez a pesquisa e a pizza aumentou, foi para R$ 11. E o café com leite foi para R$ 2,50. Em 2012, de novo, teve aumento de preço. O da pizza foi para R$ 12 e o café com leite foi R$ 3. Aí vem a pergunta que surge: qual é a inflação? Qual é na média, quanto foi percentual esse aumento de preço? Como a gente faz isso? Então, de novo, a cesta está fixada e a gente vai calcular o custo dessa cesta para cada um desses anos. Então, em 2010, foi R$ 10, 4 pizzas. Então, R$ 40 foi em pizza. Mais R$ 2, que é o café com leite, vezes 10 café. R$ 20 foi em café. Então, em 2010, essa cesta custou R$ 60. Em 2011, a pizza foi para R$ 11. Então, 4 pizzas vezes 11, 44, mais os 25 do café. O café foi para R$ 2,50. Então, em 2011, você gastou R$ 69 para comprar a mesma cesta de bens, tá? Finalmente, em 2012, 4 pizzas, R$ 12, 48, mais 30, 78. Então, essa mesma cesta de bens, em 2012, foi de R$ 78. Então, veja, em 2010, essa cesta custava 60, em 2011 foi para 69, em 2012 foi para 78. Então, qual é o IPC? Como a gente calcula o IPC mesmo? Usa um ano base, o custo dessa cesta, pega o custo da cesta do ano que você quer calcular e multiplica por 100. Vamos lá fazer isso? Vamos supor que 2010 seja um ano base, tá? Então, aqui embaixo vai ser sempre 60 embaixo. E o ano que a gente vai calcular é cada um desses anos aqui. Então, em 2010, a cesta custava R$ 60. 60 dividido por 60, 1 vezes 100, 100. Em 2011, foi R$ 69. 69 dividido por 60 vezes 100 vai dar 115. Eu não fiz essa conta, mas espero que esteja certo. Em 2012, foi R$ 78. Então, mesma coisa, 78 dividido pelo custo do ano base, que era 60, vezes 100, 130. Então, o índice de preço tem mudado. Foi de 100 para 115 e foi para 130. Mas o que importa para a gente não é exatamente esse valor. O que importa para a gente é a taxa de inflação. Quanto aumentou? Quanto em percentual aumentou? Em 2010 para 2011, como a gente calcula isso? Preço final, 115, menos o inicial, dividido pelo inicial. Multiplica por 100% e você vai achar 15%. Então, de 2010 para 2011, os preços nesse país para essa cesta de bem aumentou 15%. Em 2011 para 2012, aumentou 13%. Então, você foi de 115 para 130, né? Então, preço final, 130 menos 115, dividido por 115, o que vai dar 13%, vezes 100%, né? Isso aqui é o quê? Inflação de 2010 para 2011, 15%, e a inflação de 2011 para 2012, 13%. Se quiser, você poderia também fazer de 2010 para 2012. Então, seria 130 menos 100 dividido por 100 vezes 100%, o que daria 30%, tá? Então, é assim que a gente mede a inflação. Tá.
Então, no Brasil, nos últimos 12 meses, 10,25%. Então, veja, aquela cesta gigante de bens, 465 itens, dividido em todas essas sub-áreas aqui, durante 12 meses, ou seja, um ano, aumentou 10,25%. Ou seja, essa cesta custava R$ 1.000 em setembro de 2020. Hoje custa 1.125, né? Não, 1.125 centavos, acho que é isso. Porque seria 100, se fosse 12%, ia ser 120. Eu acho que é 1.125 centavos, 1.100, tá? Então, aumentou 10%. Então, veja, de 1.000 foi para R$ 1.100, tá? A mesma cesta de bens. Você comprava a mesma coisa, você comprava lá, era R$ 1.000, essa cesta que o IBGE calculou, e esse ano custa 1.100. Qual é o problema disso? Muitos de vocês ainda não trabalham, um dia vão trabalhar, vão entrar no mercado de trabalho, e vocês vão ver que seu salário está ali naquele valor, e ele vai ser ajustado geralmente ano a ano, tá? Se o seu salário não for ajustado por 10,25%, vamos supor, se ano passado você ganhava R$ 2.000 e esse ano continua ganhando R$ 2.000, com essa inflação aqui de 10%, significa que você vai comprar uma cesta menor de bens, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que essa cesta fosse R$ 1.000, né? E você ganha 2.000 por mês. Então, você compraria duas cestas de bens por mês, não é? Na hora que essa cesta, hoje em dia, custa R$ 1.100, você não consegue mais comprar duas cestas de bens. Você compra menos, 1,9, né? 1,8, por aí. Vai. Beleza? Então, esse é o problema da inflação. Se a inflação, você tem uma inflação e seu salário não está acompanhando, significa, na verdade, que você está ficando mais pobre. Está conseguindo comprar um conjunto de bens menor. Renan, e por que, que automaticamente o nosso salário não se ajusta à inflação? Então, essa é uma pergunta que é um pouco mais complicada de formar a resposta econômica, tá? Resumindo, se isso acontecesse, isso aí a gente chama de expectativa de inflação. Tem até outro nome também que eu não estou lembrado agora, que é uma inflação que já vem junto com outras coisas, como se fosse colada, né? Com esse aumento de salário. Então, acabar gerando uma inflação muito maior do que isso daqui, tá? É complicado a inflação não é fácil de controlar, tá? De medir é mais fácil, controlar a inflação já é mais difícil. Por isso que todo no país, né, existe basicamente dois tipos de política. Política fiscal, que é, por exemplo, gastar mais ou menos, o governo gastar mais ou menos, tá? E política monetária, que é, por exemplo, taxa de juros, quem faz isso é o Bacen, tá? O Banco Central. Então, todo o esforço hoje do Banco Central está sendo para controlar essa inflação aqui, tá? Agora, é claro que a política monetária ela vem em segundo plano, o mais importante é a política fiscal. Então, vai depender agora da política fiscal também ser ajustada para conseguir controlar esse valor aqui, tá? Vamos voltar. Então, beleza. Eu acho que deu para entender como calcular a inflação, né? Como é que essa inflação é calculada, né? Vamos fazer mais um exemplo? Então, aqui mais um exemplo. Calcule o IPC. Aqui é Libra, não sei por que lá nos Estados Unidos ele gosta de usar uma medida bem maluca, né? Não usam quilo, ele usa libras, né? Eu acho que é libra, tá? Eu nem sei, na verdade. Eles não usam metros, usam jardas, eles não usam centímetros, usam polegares. Até hoje eu não consigo entender como é que polegar pode ser uma medida melhor do que centímetro, mas tudo bem. Então, tem essas medidas malucas, eu não sei por quê, mas bom. Aqui é 10 quilos de carne e 20 quilos de frango, né? O custo da cesta do IPC, dessa cesta aqui, era R$ 120 em 2010, o ano base. Então tá aqui, o preço da carne em 2010 era R$ 4, do frango era R$ 4. Desculpa, em 2011 era R$ 5 a carne, o frango também. Em 2012, R$ 9 a carne e R$ 6 o frango. Aí vem a pergunta, calcule o IPC em 2011, qual foi a taxa de inflação de 2011 para 2012? Então, como é que a gente calcula o IPC? Novamente, a cesta está fixada, tá? Então, sempre vai ser aqui 10 quilos de carne e 20 quilos de frango, tá? A gente vai calcular o índice de preço dessa cesta de bens. Então, em 2010, 10 vezes 4, 40, 20 vezes 4, 80. 40 mais 80, 120. Então, o custo em 2010 era 120. Em 2011, 5 vezes 10, 50, mais 5 vezes 20, 100, 150. Então, IPC em 2011 era 100 vezes
o custo da cesta do ano, 150, dividido pelo custo do ano base, 120. Calculou isso daí, deu 125. E qual foi a taxa de inflação de 2011 para 2012? Para calcular a inflação, a gente tem que calcular o custo da cesta em 2012. Então, qual foi o custo dessa cesta daqui em 2012? Então, vamos lá. 9 vezes 10, 90, mais 6 vezes 20, 120. 90 mais 120, 210. Então, qual é o IPC em 2012? 100 vezes custo da cesta em 2012, 210, dividido pelo custo da cesta no ano base, 120. Vai dar igual a 175. Mas espera aí, em 2011, essa cesta era 125. Em 2012, 175. Qual é a inflação? O final, 175, menos o inicial, 125, dividido pelo inicial, 125. A gente quer calcular a inflação de 2011 para 2012. Então, o índice de preço de 2012 menos o índice de preço de 2011, dividido pelo índice de preço do consumidor de 2011. Então, isso aqui vai dar 40%. Teve uma grande taxa de inflação desse país de um ano para o outro, de 40%, que foi o aumento dessa cesta de bens. Tá? A gente já falou isso aqui para o Brasil, isso aqui é lá para os Estados Unidos. O que é que está na cesta do IPC? Então, tem muita coisa que está nessa cesta do IPCA também, né? Alimentação, moradia, educação. Vamos pegar o Brasil, né? Eu prefiro falar do Brasil do que lá para os Estados Unidos. Alimentação, 23%, residência, transporte, comunicação, despesa pessoais, habitação, saúde e cuidados pessoais, vestuário, educação, tudo isso está nessa cesta de bens, tá? Aqui tá, ele faz o contrário aqui. Deixa eu falar primeiro sobre isso daqui, depois a gente volta para esse exercício, tá? Tá, antes de falar sobre aquilo ali, eu quero falar mais algumas coisinhas. Primeiro, né, eu já falei, essa pesquisa é uma pesquisa muito ampla, ela é feita em várias capitais do Brasil, até tem outras cidades que não são capitais, se eu não me engano. Uma grande quantidade de bens, é uma pesquisa muito grande. Então, você tem a inflação do país. A inflação do Brasil inteiro é 10,25%. Mas a gente sabe que as coisas mudam de acordo com o estado, né? De acordo com a região e por aí vai. Então, além de ter essa informação do IPCA do ano, aqui é o IPCA do mês, tá? IPCA de setembro de 2021. A gente também tem essa informação por cidade. Aracaju foi 1,19, foi acima da média do Brasil. Salvador foi 1,11, abaixo da média do Brasil. Então, veja, aqui tem capitais que setembro teve um crescimento menor da inflação, 0,79%, e teve outros que teve um crescimento bem maior, o dobro aqui, Porto Alegre, 1,53%. Isso aqui é a inflação do Brasil de mês a mês até as décadas passadas, tá? A hiperinflação, que é essa inflação muito alta, eu vou falar mais na próxima aula, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, aqui tem mês a mês, ó, acumulada de 12 meses. Agora, quem está 10,25%, tá vendo? Tem crescido. Era 4,55, foi para 5,1, 6, 9, 10. E veja que antes da pandemia era muito menor essa taxa de inflação. Isso aqui é o acumulado 12 meses, tá? Ou seja, aqui é bem antes da pandemia mesmo, né? Março de 2019 até o começo da pandemia, março de 2020, 3,3%, a inflação de 12 meses. Agora está 10,2%. É natural esse crescimento, já expliquei, né? O problema aqui é ser persistente, se continuar assim. Tá. Então, aqui é mês a mês, né? Então, aqui um mês era 0,25, tem crescido, esse mês agora foi de 1,16%. Veja também que existe inflação, ó, negativa. Já falar mais sobre isso na próxima aula. O que é uma inflação negativa? Chama de deflação, é uma queda de preços. Então, logo no começo da pandemia, muita gente ficou com receio de comprar muitos itens, né? Então, se tinha uma demanda menor, o preço caiu. Se o preço caiu, então a cesta acabou caindo de preço também. Então, pode ser positivo, pode ser negativo e por aí vai, tá? Mês a mês, isso daí. Só para mostrar para vocês, isso daqui, olha só. Veja, em 2010, 5,9%, 4,3% e por aí vai. 94, que foi o começo do Plano Real, 916%. 93, 2.400%. A inflação hoje, eu estou falando novamente que é um problema se for persistente, está em 10% ao ano, 12 meses, tá? Então, essa inflação aqui foi 2.400% no ano inteiro de 93.
1.100% 92, 400% 91. Então, veja que a gente lidou bastante com essa hiperinflação, tá? Hiperinflação vai ser assunto da próxima aula, tá? Então, aqui, novamente, a gente tem o... Aqui é por setor, olha que interessante. Setembro de 2021, as capitais, que a gente já viu que tem a pesquisa, e aqui são os setores. Vamos ver Salvador? Aqui vai ser ruim de olhar, mas a gente vê devagarzinho. Salvador. Então, Salvador, na média, foi 1,11%. Agora, por setor, muda também. Ó. A alimentação em Salvador cresceu menos, cresceu 0,54% em setembro de 2021. E o que cresceu mais foi isso aqui, 2,8%, né? Que é o vestuário. O vestuário em setembro está 2,8% mais caro do que no mês anterior. Tá? Tá bem mais caro. Beleza, vamos voltar? Então, a gente viu que é a inflação, a gente viu que é a taxa de inflação, só que a inflação não é um índice perfeito, tá? A gente vai ver alguns problemas que tem na inflação. Um dos problemas a gente chama de viés de substituição. O que é isso? Com o passar do tempo, alguns preços sobem mais depressa do que outros. Consumidores em direção de substituir bens que se tornam relativamente mais baratos, atenuando os efeitos do aumento do preço. O IPC perde essa substituição porque ele usa uma cesta fixa de bens. Assim, o IPC exagera o aumento no custo de vida. O que está falando aqui é o seguinte: pronto, uma coisa que a gente viu recentemente, né? O preço da carne vermelha, né, carne de boi, tem crescido bastante, não é? Era muito mais barato antes da pandemia e agora, bom, barato nunca foi, né? Mas era um preço menor antes da pandemia e com a pandemia tem crescido bastante. Se você acompanha, se você vai no açougue comprar carne, é um negócio absurdo que tá o aumento de preço de carne. Só que as pessoas reagem a isso. Por exemplo, a pessoa ia no açougue e comprava 1 quilo de contrafilé e 1 quilo de acém. Isso antes da pandemia. Aí veio a pandemia, os preços têm aumentado bastante, o preço do contrafilé está lá em cima, o preço do acém também subiu bastante. São dois tipos de carne de boi, tá? O que a pessoa faz? Ela reage a isso. Fala, olha, eu não vou comprar mais, eu não vou mais comprar o contrafilé, vou comprar o frango no lugar. Aí compra 1 quilo de acém e 1 quilo de frango. Então veja que tem uma substituição, é o viés de substituição. O preço subiu daqueles bens lá, só que o consumidor ele reage, ele fala, não vou comprar mais aqui, vou comprar outra coisa. Teve há pouco tempo atrás também, esse aumento de preço de carne, isso foi muito noticiado, acabou levando um aumento de demanda pelo ovo, pelo substituto, que as pessoas acharam. Não estavam conseguindo mais comprar carne, foram comprar ovo. Então, aumentou a demanda pelo ovo. Só que, para o IBGE, ele fixa a cesta de bens. Então, a mesma cesta de bens que era em 2019, continuou sendo em 2020, 2021, 2022 e por aí vai. Tá? Em tempo, eles ajustam isso daí, tá? Mas vamos supor que seja tudo constante. Então, 2020 é o mesmo que 2021, né? Mesmo 2019, por aí vai. Mas teve a substituição. Então, veja, o contrafilé aumentou muito o preço. Se tiver lá na cesta do IBGE, vai estar lá contado que a família média brasileira compra 4 quilos de contrafilé por mês, não sei, 1 quilo de contrafilé por mês. Na hora que aumentou esse preço, a família começou a não comprar mais esse contrafilé. Aqui está Só seu um segundinho. lembrete. Voltei, foi a minha Alexa, né, que tá me lembrando aqui um negócio até importante. Tá, tava falando sim. Então, mas a cesta do IBGE está ali fixado, não muda, não vê essa substituição. Se as pessoas estão comprando mais o contrafilé, ou substituindo por frango, ovo e por aí vai, não muda a fixação da cesta de bens do IBGE. Então, na hora que a gente está calculando a inflação, está calculando como se as pessoas continuassem comprando aquela carne, mesmo sendo muito mais cara hoje. Tá? Então, tem esse problema. E aqui ele fala, geralmente o IPCA, né, exagera o aumento no custo de vida. Teve inflação? Teve, mas o IPCA em geral, ele exagera um pouquinho esse valor, tá? Outro problema, a introdução de novos produtos. A introdução de novos bens aumenta a variedade, permite aos consumidores encontrarem produtos que mais de perto atendam às suas necessidades. Com efeito, os dólares tornam-se mais valiosos, o IPC perde esse efeito, porque ele usa uma cesta fixa de bens. Então, qual é o problema que a gente tem aqui? A nossa quantidade de bens que a gente vê no dia a dia para comprar, de bens e serviços, ela muda. A gente tá numa época agora, por exemplo, que há pouco tempo atrás foi introduzido o celular, né, o notebook, que a gente compra bastante hoje em dia. O celular, né, que é mais ainda, a linha de telefone, que agora está muito mais acessível. Então,
na hora que está fixada aquela cesta de bens, não vê essa variedade maior de produtos que a gente está consumindo. Então, acaba tendo um problema aí de cálculo. Porque esses são bens que foram introduzidos, a gente consome esses bens, mas talvez não esteja ainda na cesta do IBGE, tudo bem? E, de novo, isso significa que o IPCA pode exagerar um pouco o aumento no custo de vida, tá? Mudança de qualidade também. O que é isso? O IPCA, o IBGE, ele não mede a mudança de qualidade do bem. Então, por exemplo, o arroz, vamos supor que o arroz seja R$ 4. Aí inventam um arroz aí que rende muito mais, ou então que seja muito mais saudável do que esse arroz de R$ 4. O arroz de R$ 4 some, e aí fica esse arroz mais, vamos chamar, que custa R$ 6, tá? Mas teve um grande aumento de qualidade daquele bem, não é? Só que isso não é medido no IBGE. O IBGE está lá, 1 quilo de arroz. Se é o quilo de arroz de R$ 4, R$ 6, se a qualidade mudou do bem, o IBGE não consegue medir isso. O IPCA não consegue medir isso. Tudo bem? Isso acontece, né? Tem produtos, por exemplo, eu não sei exatamente como é medida, né? Mas se você ver, eu estou lembrando agora do detergente. Tem um detergente que diz ele, né? Não sei como é que é feito esses testes, se for feito algum teste, que rende muito mais. Então tem mais qualidade aquele detergente, né? E isso não é medido pelo IPCA. O IPCA vai estar lá um detergente. Tudo bem? Então, problemas com o IPCA. Cada um desses problemas faz com que o IPCA exagere no aumento de custo de vida. O próprio órgão faz ajustes para que não tenha essa exageração da inflação. Então, o próprio IBGE também faz isso. Quando calcula aquele IBGE final, ele já tem alguns ajustes técnicos, que é cerca de 0,5% lá nos Estados Unidos. Tá? Tá. Então, só para terminar esse capítulo aqui, o restante a gente não vai falar na aula de hoje. Então, aqui são duas medidas de inflação. Veja que nem sempre elas são iguais, tá vendo? Tem épocas que estão mais próximas uma da outra. Aqui é a inflação pelo IPCA, basicamente, lá dos Estados Unidos. E lembra também que a gente falou nas aulas passadas, o deflator do PIB, tá? Então, usou essas duas medidas aqui. E veja que nem sempre tá igual. Às vezes tem momentos de mais queda, do que é mais acentuado, para cima e para baixo. Tudo bem? Pessoal, do capítulo 24 era isso que eu tinha para falar. Agora a gente começa a falar do capítulo 30, que é continuando a inflação, tudo bem? Esse capítulo 30 vai ser o restante da aula de hoje e a próxima aula também, tá? Antes de começar o capítulo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não, acho que era só isso. Tá. Então, beleza. Este capítulo apresenta a teoria quantitativa da moeda para explicar um dos 10 princípios da economia do capítulo 1. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então, por exemplo, todo mundo já se fez essa pergunta, inclusive eu. Se o governo pode emitir moeda, por que o governo não emite um monte de moeda e fica todo mundo rico? Ah, o governo está emitindo moeda, o governo tem esse poder. Então, emite R$ 1 milhão para cada um, fica todo mundo rico. Ou então, mais simples, emite moeda e paga a dívida externa. Lembra? Todo mundo tem essa pergunta, né? Na aula de hoje, a gente vai explicar o porquê que isso não por que que isso não é, por que que o governo não é interessante fazer isso, tá? Por que que não existe essa possibilidade, melhor dizendo. Então, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. A maioria dos economistas acredita que a teoria quantitativa da moeda é uma boa explicação para o comportamento de longo prazo da inflação, tá? Longo prazo, inflação persistente. Se o governo emite moeda demais, resumindo o que ele está falando aqui, tá? Se o governo emitir moeda demais, vai gerar inflação persistente para os próximos anos. Ah, Renan, é um problema? Então, controlado não, né? Mas olha aqui, isso aqui é passado recente do Brasil. Inflação de 200%, inflação de 2.000%, isso aqui é absurdo, tá? Inflação de 2.000% significa o quê? Eu não sei nem fazer a conta, na verdade. O arroz é R$ 4 hoje, eu acho que vai ser lá para R$ 80 próximo ano, talvez até mais um pouquinho. Isso é a inflação de 2.000%, tá? Então veja que não é simples, né? Imagina que seu salário seja R$ 10, você compra 10 quilos de arroz. Se o arroz for para R$ 80, no próximo ano você vai comprar 200 gramas de arroz. Então veja que inflação é um problema, tá? Principalmente a inflação de longo prazo, que é o que ele está falando aqui. Se o governo emite moeda demais,
geralmente, a grande maioria dos economistas, se não 100% deles, acredita que essa é uma boa explicação da inflação de longo prazo. É o governo emitir moeda demais. E não, e por que que o governo emite moeda demais? Só fazendo um adendo, né? Uma observação. Geralmente para passar por crises, tá? Ou o governo populista, isso acontece também, de emitir moeda demais, acabar gerando a inflação e não consegue controlar, ou passar por crises. Por exemplo, ano passado a gente teve a pandemia foi uma crise que poderia ser muito pior e precisava de uma reação do governo. Tanto o governo do Brasil, como a grande maioria dos governos do mundo, se não 100% deles, agiu de duas formas. Uma forma foi emitindo mais moeda. Não sei se você chegaram a ver, nos Estados Unidos foram planos gigantes de, eu não lembro agora se é emissão de moeda ou política fiscal, mas era algo do tipo 1 trilhão de dólares. E se eu não me engano, foram duas vezes esse plano. Ou seja, foi emitido 1 trilhão de dólares e depois foi emitido mais 1 trilhão de dólares, tá? Hoje em dia, só para efeito de curiosidade, é até, porque assim, todos os bancos centrais do mundo, basicamente, incluindo o Brasil, incluindo os Estados Unidos, incluindo a Europa, emitiram um monte de moeda por causa da pandemia, porque tinha que controlar a demanda, tá? Senão a crise seria muito pior, tá? Do que foi. Muita moeda, segundo o que o Gregory Mack está falando aqui para a gente, inflação de longo prazo. Então, o problema hoje que é enfrentado em boa parte do mundo é isso, tá? Inclusive no Brasil. Essa inflação acelerou. Como controlar essa inflação acelerada? Tá? Isso não só o Brasil, que é problema, no mundo inteiro está sendo esse problema. Então, o valor da moeda. O que é o valor da moeda? Então, pega P é o nível de preço. Por exemplo, IPC, essa cesta de bens que a gente calculou, que o IBGE calcula, IPCA. P é o preço de uma cesta de bens medidos em termos de moeda. 1/P é o valor de R$ 1 medido em termos de bens e serviços. O que ele está falando aqui é o seguinte: imagina que esse índice de preço seja de R$ 2 e você quer comprar uma barra de chocolate e a barra de chocolate custa R$ 1. Então, se a barra de chocolate custa R$ 1 e o preço é R$ 2, você vai comprar meia barra de chocolate. Se o preço for para R$ 3, você compra um terço da barra de chocolate. Então, levando isso para nível de preços e salário, né? Seu salário é R$ 2.000. Se a cesta de bens que o IBGE calcular for de R$ 1.000, significa que você compra duas cestas de bens, não é isso? Se no próximo mês essa cesta de bens for para R$ 2.000, você vai comprar só uma cesta de bens. Se no outro mês for para R$ 4.000, você vai comprar 0,5 cesta de bens, se o seu salário não mudar, né? A inflação aumenta o preço e reduz o valor da moeda. Então, qual é o efeito da inflação na vida da gente? Quando ocorre a inflação, você compra uma cesta menor de bens e, consequentemente, a moeda perde o valor. Resumindo, é o seguinte: lembra que eu falei para vocês? R$ 1 eu comprava o salgadinho e o refrigerante. Com R$ 1 eu não compro nenhum refrigerante. O que foi que mudou? O refrigerante mudou? Não. A Coca-Cola que tinha lá é a Coca-Cola que tem hoje. O Guaraná que tinha lá é o Guaraná que tinha hoje. Sim, na época ainda tem Guaraná, tá? Não sou tão velho, não. Tô lembrando de algum que sumiu. O Quat sumiu, né? O que era da Coca, né? Acho que não existe, mas quase não vende mais, né? Era até engraçado, tô lembrando agora, né? Só de efeito de curiosidade. Antigamente os comerciais eram muito mais agressivos, né? Aí eu lembro de um comercial, isso realmente eu lembro, que comparava a Quat ao Guaraná. E aí levava para a pessoa tomar um copo de refrigerante e falar, é Quat ou Guaraná? Então realmente era para dizer que o Quat tinha a marca do Guaraná, tinha o sabor do Guaraná. Mas todo mundo achava mais doce. Bom, voltando. Então, R$ 1, que era aquela Coca-Cola, eu comprava uma Coca-Cola mais um salgadinho, não é isso? Hoje eu não compro nem a Coca-Cola. O que foi que mudou? A Coca mudou? Não, a mesma Coca-Cola, mesmo produto. O que foi que mudou é o valor da moeda. Aquele R$ 1 perdeu o valor. E como é que perde o valor? De acordo com a inflação. Teve aumento de preço, tá? É o que ele está dizendo aqui. Com R$ 1 eu compro muito menos agora bens e serviços do que eu comprava quando eu era criança. A teoria quantitativa da moeda foi desenvolvida por David Hume, que é um excelente economista, filósofo do século XVIII, e pelos economistas clássicos. Defendida mais recentemente pelo Prêmio Nobel, e para mim, se não o melhor, um dos maiores economistas do mundo, de todos os tempos, chamado Milton Friedman. Tá? Milton Friedman, deixa eu até fazer um breve parêntese aqui.
que a gente está falando de inflação, eu sei que a aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas eu acho interessante isso. Eu não sei se eu falei lá no início do curso, né? Eu falei do Milton Friedman, mas não sei se eu falei desse exemplo. O Milton Friedman é um dos únicos economistas, se não o único, a prever um problema de economia do mundo antes dele acontecer. É um negócio impressionante, assim. Na década de 70 começou a ter inflação, desculpa, na década de 70 tinha muito apoio fiscal dos governos no país, né? Em cada um dos países. Década de 60, 50, vem lá do Plano Marshall, vem da Segunda Guerra e por aí vai. Então, tem todo esse estímulo fiscal, que era dinheiro colocado para gastar. O governo estava gastando muito dinheiro. E aí o Milton Friedman chegou e falou, olha, tem um problema que vai acontecer aí, é inflação. A inflação vai ser crescente. Só que até a época que o Milton Friedman publicou esse artigo, a inflação estava extremamente controlada, não tinha nenhum pico, nenhum sinal de que fosse subir. O Friedman publicou em 67, se eu não me engano. Na década de 70 inteira, teve hiperinflação nos países. Não chega a ser hiperinflação, mas foi uma inflação de 10%, por exemplo. Acelerou bastante a inflação. Foi um problema no mundo inteiro a inflação. Então, Friedman viu vários anos antes que esse problema iria acontecer, colocou em um artigo como calcular essa inflação, que ninguém via até aquela época. Ele conseguiu, um negócio impressionante, ele conseguiu deduzir uma fórmula para calcular a inflação, que era melhor do que a fórmula, a fórmula que estava sendo utilizada até aquela época, e que realmente foi provado na década de 70 que o Friedman estava certo. Foi um negócio absurdamente impressionante o que ele fez, tá? O Friedman tem vários vídeos na internet, se puder dar uma olhadinha. Ele é um liberal, tá? Ele gosta muito da ideia de liberdade, tá? E ele é um economista excepcional, se não o melhor, um dos maiores de todos os tempos, tá? Beleza, então a teoria quantitativa da moeda ela foi defendida fervorosamente pelo Milton Friedman. De acordo com essa teoria, a quantidade de moeda disponível determina o valor da moeda. Então, o que é que determina o valor da moeda? É a quantidade da moeda disponível. No estudo dessa teoria, utilizaremos o diagrama de oferta e demanda em uma equação. Ah, Reina, de novo demanda e oferta? Exatamente, de novo demanda e oferta. Aqui o gráfico. E para adiantar para vocês. Oferta de moeda. No mundo real, a oferta de moeda é determinada pelo Fed, Federal Reserve lá dos Estados Unidos, pelo Bacen, Banco Central do Brasil, pelo sistema bancário e pelos consumidores. Lembra? O Banco Central consegue controlar a oferta de moeda. Como? Aumentando ou diminuindo a taxa de juros, comprando título de governo ou vendendo. O sistema bancário também define a oferta de moeda. Como? Cumprindo o compulsório ou não. Lembram disso? Por exemplo, vamos pegar um banco qualquer, Itaú. O Itaú pode criar moeda. Como? Emprestando o dinheiro que você coloca no Itaú. Se o Itaú pegar o dinheiro que você colocou lá, depositou os R$ 100 e colocar aqueles R$ 100 no cofre, não criou nenhuma moeda. Na hora que o Itaú pegou aqueles R$ 100 e emprestou 50 para o João, aí está criando moeda. Lembra disso? As aulas passadas. E também pelos consumidores. Se eu pego meus R$ 100 e deposito no Banco do Brasil ou no Itaú, eu vou acabar criando moeda. Se eu pego esses R$ 100 e coloco embaixo do colchão, eu não crio moeda com esses R$ 100. Então, a oferta de moeda tem esses três agentes que fazem aumenta ou diminui a oferta de moeda. Nesse modelo, para simplificar, para a gente não estar pensando tudo isso ao mesmo tempo, a gente vai ver só o Bacen, o Banco Central, controla precisamente a oferta de moeda e define um valor fixo, tá? Para simplificar, então vamos supor que só o Bacen controla. Se vai aumentar ou diminuir a oferta de moeda, é o Bacen que diz, tá? E, em geral, isso é bem aceito. Por quê? Porque o Bacen tem três formas de fazer esse controle de oferta monetária, né? Que a gente viu na aula passada. Demanda de moeda. Então, isso daqui é a parte da oferta. Quem é que oferta a moeda nesse mercado? Vamos simplificar, é o Bacen, é o Banco Central. O Banco Central emite moeda, coloca nesse mercado, emite, tanto pode emitir e aumentar a oferta monetária, como também pode tirar de circulação e diminuir a oferta de moeda, né? Também tem a demanda. A moeda é um bem, tá? A gente já falou sobre isso, né? É alguma coisa, tem um valor, não é isso? Tem demanda e tem oferta, não é isso? Também tem a demanda de moeda. E o que é que demanda moeda? A gente. Refere-se à quantidade de riqueza que as pessoas querem manter em forma líquida. Eu abri
você abre a carteira, a sua carteira agora, tem R$ 10, tem R$ 15. É a forma de moeda que você quer manter ali na sua carteira, não é isso? É a demanda que você tem. Depende do preço. Como o aumento em preço reduz o valor da moeda, serão necessárias mais moedas para comprar bens e serviços. Então, a gente viu o quê? A inflação tem uma correção do preço, né? A moeda perde valor. Então, para manter aquela mesma quantidade de bens e serviços, você tem que ter um aumento de moeda. Assim, a quantidade de moeda exigida está negativamente relacionada ao valor dela e positivamente relacionada a preço e também a outras coisas. Deixa eu fazer no gráfico, que eu acho que fica mais simples. Então, a gente tem um diagrama de oferta e demanda de moeda. Eu tenho o valor da moeda, que está no eixo Y, e eu tenho a quantidade de moeda no eixo X, tá? Então, a gente viu o quê? A inflação significa o quê? Que está aumentando os preços, né? Em geral, a gente tem um aumento de preço mês a mês do país. Se está aumentando os preços, a moeda, aqueles R$ 10 que está na sua carteira, está perdendo valor. R$ 10 hoje compra 2 salgadinhos. Próximo mês vai comprar 1,9 salgadinho. No outro ano vai comprar um salgadinho e meio. Daqui a 10 anos vai comprar um salgadinho só. Está perdendo valor aquela moeda que está na sua carteira. Aquela nota de R$ 10 que está na sua carteira, não é isso? Beleza. Então, aqui está o valor da moeda e com o preço subindo, o nível de preços, o que cai é o valor da moeda, tá? Aqui está inversamente, na verdade. Tá. Quem define a oferta monetária, a gente viu, é o Bacen, mais os bancos, mais agente consumidor. É isso? Para simplificar, vamos pensar só no Bacen. Então, o Bacen define a oferta monetária. Ah, nesse país vai ter R$ 1.000 em circulação. É o Bacen que define. Ah, vai ser 900 amanhã. É o Bacen que define. Tudo bem? Então, a quantidade de moeda, a oferta de moeda, as notas de R$ 10, R$ 50, R$ 100, R$ 200 que estão em circulação, é o Banco Central que vai definir para a gente aqui. A demanda, por outro lado, é a gente que define, não é isso? Se a moeda está ganhando valor, desculpa, se a moeda está perdendo valor mês a mês, a gente demanda uma quantidade maior de moeda, não é isso? Então, para cá, ó, a moeda está perdendo valor, não é isso? O que é o valor da moeda? 1 sobre o nível de preço. 1 sobre os R$ 10. Os R$ 10 dividido pelo preço que você calcular, tá? É porque aqui está inversamente, minha cabeça está dando um nó. Deixa eu deixar isso daqui mais claro. Lembra, quando eu era criança, com R$ 1, eu comprava um salgadinho mais refrigerante. Hoje, eu não consigo comprar nenhum refrigerante. A moeda perdeu o valor, tá? Se a moeda está perdendo o valor, é o que está acontecendo daqui para baixo, isso significa o quê? Que eu preciso de mais moeda para comprar o salgadinho refrigerante, não é? Então, a demanda que eu tenho de moeda está crescendo. O valor da moeda está caindo, minha demanda por moeda está aumentando, não é isso? Então, se o valor da moeda está caindo, minha demanda aumenta. Então, essa aqui é a curva de demanda. Qual é o equilíbrio? O encontro da demanda com a oferta. Então, o encontro da demanda com a oferta significa o quê? A oferta vai ser dada pelo Banco Central, não vai mudar, vai estar nos mesmos R$ 1.000. Agora, o índice de preços vai ser o encontro da oferta com a demanda, você vai achar o índice de preço. Tudo bem? Beleza. Então, a gente viu esse mercado em equilíbrio, tem a oferta monetária controlada pelo Banco Central, a gente viu também que se a moeda está perdendo valor, a gente demanda mais moeda, achou um nível de equilíbrio em que a oferta monetária é o que o Banco Central determinar e o nível de preço vai ser o de equilíbrio, não é? Aí o Banco Central pode falar, quer saber? Eu vou aumentar a oferta monetária. Por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia na maior parte dos países do mundo. Então, aumentou a oferta monetária do Brasil. Saiu daqui, que era R$ 1.000, e foi para R$ 2.000. A demanda continua a mesma, não mudou em nada. O que mudou foi a oferta monetária que o Bacen colocou no mercado. Colocou mais dinheiro no mercado, tá? Mais moeda, mais R$ 10, mais R$ 20, mais R$ 50 e por aí vai. Colocou mais moeda no mercado. E qual foi o impacto disso na economia? Com essa nova oferta monetária e a demanda igual, eu tenho um novo ponto de equilíbrio. Então, agora, essa oferta monetária que o Bacen colocou, eu vou ter um novo nível de preços. Eu vou ter que a moeda vai perder o valor. Natural isso, né? Ter mais moeda no mercado, então aquela moeda que você está lá na sua carteira vai perder valor. Os R$ 10 que está na sua carteira. Tudo bem? Tá, e como isso funciona? Versão resumida. No preço inicial, o aumento na oferta monetária provoca excesso de
oferta de moeda. As pessoas tentam se livrar do excesso de moeda, compram bens e serviços ou concedem empréstimos a outras pessoas. Resultado, aumenta a demanda por bens. Entretanto, como a oferta de bens não aumenta, os preços sobem. Tá? Então, a gente viu aqui na teoria. Né? Na teoria, o Bacen aumentou a oferta de moeda e teve uma queda do valor da moeda, ou seja, teve um aumento do nível de preços. Tá? Na hora da pandemia, do início da pandemia, quando o Bacen e também o Fed lá nos Estados Unidos e todos os outros países, basicamente do mundo, aumentou a oferta de moeda, uma consequência disso foi aumentar o nível de preço, ou seja, a moeda perdeu o valor. Mas como isso ocorre? Qual é a trajetória que isso ocorre? Por que isso ocorre? É o que ele explica aqui. Ele fala, olha, teve um aumento de oferta de moeda. O Banco Central colocou mais dinheiro nesse mercado, não é? Então, as pessoas estão com mais dinheiro agora, não é isso? O Banco Central colocar mais moeda no mercado significa que as pessoas estão com mais dinheiro. Essas pessoas com esse excesso de dinheiro vai fazer o quê? Vai comprar uma quantidade maior de bens e serviços, não é? Isso é rápido, isso é muito rápido. O Banco Central colocou mais moeda no mercado, as pessoas vão ter esse excesso, vão comprar mais bens e serviços. Só que esses bens e serviços não é que vai aumentar a demanda, a quantidade produzida do dia para a noite. Demora para aumentar a quantidade produzida. Então, se a demanda está fixa, as pessoas estão com a demanda maior. Desculpa, estou confundindo. Se a oferta está fixa daquele bem, o arroz, eu não consigo aumentar a produção de arroz de hoje para amanhã, não é? Então, se a oferta de arroz está fixa e tem mais gente querendo comprar arroz, o que, é que vai acontecer com o preço desse arroz? Primeira parte do curso, o preço vai subir. É isso que ele está falando aqui. Então, o preço vai subir, o valor da moeda vai cair. Tá? Tá. Variáveis reais versus variáveis nominais. O que são variáveis nominais? São medidas em unidades monetárias. Exemplos, PIB nominal, taxa de juros nominal e salário nominal. E variáveis reais são medidas em unidades físicas. PIB real, taxa de juros real e salário real. Tá? Daqui a pouco eu explico melhor isso daqui, tá? Acho que até aqui. O que ele está falando aqui é o seguinte: existem duas formas de você fazer a medida de valores, de, por exemplo, taxa de juros, PIB, salário e por aí vai. Uma forma é o nominal, ou seja, é o valor que está lá na hora. Você trabalha numa empresa e ganha 2.000 por mês, então seu salário nominal é 2.000. Aí, próximo ano, você continua ganhando os 2.000. Então, seu salário nominal continua sendo 2.000. Mas se a inflação tem aumentado, significa que o seu salário real, ou seja, quanto você de fato consegue comprar bens e serviços, caiu, não é? Imagina que com 2.000 reais você comprava 2 cestas de bens lá do IBGE. Aí no outro ano você só compra uma. Significa o quê? Seu poder aquisitivo, né, a compra de bens e serviços de fato, caiu, não é? Mas em nominal, está o mesmo valor. Salário real é que caiu. Vamos dar um exemplo melhor sobre isso daí? Então, variáveis reais versus variáveis nominais, os preços são normalmente medidos em termos de moeda, não é? Quando você vai comprar um arroz no mercadinho, você não chega lá e fala, esse arroz comparado ao feijão, vale meio feijão? Não. O arroz é R$ 4, o feijão é R$ 8, não é? Então, a gente mede as coisas, bens e serviço, de moeda. O corte de cabelo é R$ 20, o ventilador é R$ 100, a televisão é R$ 1.000, R$ 2.000 e por aí vai. Então, aqui eu tenho dois exemplos. O preço do CD, que a gente nem usa mais, é R$ 15 o CD, e o preço de uma pizza de calabresa, que é R$ 10 a pizza, tá? Só que, na verdade, não é esses valores aqui que importa. O que importa, na verdade, são os preços relativos. Desculpa. O que é isso? É o preço de um bem relativo a outro bem. Então, por exemplo, vamos pegar esse CD e pizza aqui. Um CD é R$ 15, uma pizza é R$ 10. Então, o preço do CD dividido pelo preço da pizza é 15 dividido por 10, ou seja, 1,5 pizza por CD. O que significa? Para você comprar o CD, seria como se você estivesse utilizando uma pizza e meia. Naquele exemplo do arroz a R$ 4 e o feijão a R$ 8. Então, para comprar 1 quilo do feijão, você vai utilizar 2 quilos de arroz, né? Isso é o que a gente chama de preço relativo. É comparar o preço de um bem com outro, tá? Os preços relativos são medidos em unidades físicas, de modo que eles são variáveis reais. Então, na hora que a gente faz o preço relativo, aqui, por exemplo, a pizza e CD, o dinheiro sumiu.
Não é que você vai gastar R$ 15 para comprar o CD, é R$ 15, né? Mas é como se você utilizasse uma pizza e meia. Então, unidade física é uma pizza e meia para comprar o CD. Dinheiro não faz mais parte desse negócio aí. Tudo bem? E por que que isso é importante? Daqui a pouco eu falo porque é importante. Salário real vezes salário nominal. Um preço relativo importante é o salário real, não é? O seu salário é importante. O que é o salário nominal? É o preço de trabalho. Por exemplo, é que lá eles usam muito esse negócio de por hora, tá? Vamos pegar por mês. É R$ 1.500 por mês. Seu salário nominal. É quanto você, vamos supor, você arranjou um emprego, o seu primeiro emprego, está lá no contra-cheque, o que você recebeu, R$ 1.500. Salário nominal. P é o nível de preços, que é o que a gente viu, calculado pelo IBGE, aquela cesta de bens e serviços. Vamos pegar, por exemplo, que seja R$ 500 a produção. Ficou complicado, né? Vamos deixar assim, tá? R$ 1.500 salário nominal, R$ 500 o nível de preço, tudo bem? Mas espera aí, com R$ 1.500, quanto de fato eu consigo comprar de cesta de bens do IBGE? Se a cesta é R$ 500 e eu recebo 1.500, então eu consigo comprar 3 cestas. Então, com meu salário por mês, eu consigo comprar 3 cestas do IBGE. Veja que não tem mais de dinheiro aqui. Agora é o quê? Meu salário é 3 cestas do IBGE, 3 cestas do IPCA. Tá. E para que serve isso? Então, a dicotomia clássica. A dicotomia clássica fala o seguinte: a separação teórica entre variáveis nominais e variáveis reais, tá? O que eu estou tentando convencer a vocês é o seguinte: o que importa não é o nominal, é o real, tá? Não é o salário nominal que importa, é o salário real. Não importa você ganhar R$ 1.500 se o custo de vida for R$ 10.000, por exemplo. Ah, eu ganho 1.500 e o custo de vida é 1.500. Beleza, você comprou uma cesta de bens. Ah, eu ganho R$ 15.000. Pô, ótimo. Mas se o custo for R$ 15.000, você continua comprando uma cesta de bens. Não teve mudança em salário real, teve em nominal. Saiu de 1.500 para 15.000. Mas a cesta de bens também saiu de 1.500 para 15.000. Tudo bem? Por exemplo, vamos dar um exemplo. O salário mínimo hoje é de R$ 1.100, não é? No ano 2000, não sei, deve ser algo em torno de R$ 100. Você acha que a pessoa hoje recebendo R$ 1.100 está muito mais rica do que aquela pessoa no ano 2000 ganhando R$ 100? Não, né? Porque o valor da moeda caiu. O que importa não é o salário nominal, não é o 100 e o 1.100. O que importa é o salário real. Ou seja, quanto de bens e serviços você consegue comprar com o seu salário. Então, David Hume e seus contemporâneos sugeriram que a evolução monetária afeta as variáveis nominais, mas não as variáveis reais. Segundo Hume e seus contemporâneos, se o Banco Central dobrar a oferta de moeda, todas as variáveis nominais, incluindo os preços, dobrarão. Todas as variáveis reais, incluindo os preços relativos, permanecerão inalterados. Então, veja, o que ele está falando aqui é o seguinte: aí está lá, você recebe R$ 1.500 por mês, você compra a cesta de bens e serviços que você quer por mês, aí o Bacen, lá, o Banco Central, dobra a oferta de moeda, vamos supor que chegou até você, e você agora não recebe mais os R$ 1.500 por mês, você recebe R$ 3.000 por mês. E fica, opa, estou muito mais feliz, eu recebo R$ 3.000 por mês. Só que o que o Hilme está falando ali é o seguinte: esse impacto não é um impacto em variáveis reais, só nas nominais. O que significa? O CD também vai aumentar para R$ 30 o CD. A pizza vai aumentar para R$ 20 a pizza. Então, no final, você vai comprar a mesma quantidade de CDs e pizza. Tá? Resumindo, é o seguinte: por que que o Banco Central não emite um monte de moeda e fica todo mundo rico e paga a dívida externa e por aí vai? Se o Banco Central emite um monte de moeda, não vai ter consequência nas variáveis reais, só nas variáveis nominais, ou seja, o preço de todos os bens vai subir bastante. Então, o arroz, que era R$ 4, vai para 40, vai para R$ 400, dependendo do aumento de oferta de moeda do governo, tá? E o que implica isso significa o quê? Que você não vai ficar mais rico. Basicamente é isso. O que importa no final são as variáveis reais. Eu aqui, por exemplo, estou dando uma aula para vocês, né? Uma aula de economia. Eu sou funcionário do governo e recebo um salário para dar aula para vocês. Então, se o governo aumenta 10 vezes o meu salário
mas todos os bens também aumentam em 10 vezes, eu não tenho nenhum ganho real, não é? Eu vou comprar a mesma coisa que eu compro hoje com meu salário, a mesma cesta de bens e serviços, tudo bem? Imagina a seguinte situação, você sempre gosta de pensar assim, R$ 1, aí você fala, R$ 1 é pouco. Imagina que é que o governo agora colocou uma nova moeda, chama de nem sei o nome, chama de Reinan. Então, agora, ao invés de R$ 1, é 1 milhão de Reinans. Então, ao invés de seu salário ser R$ 1.500, é 15 milhões de Reinans. É isso? Até mais, né? É 1 para 1 milhão, então 1.500 vai dar 1.500 vezes 1 milhão, né? É 1 bilhão de Reinans. Você está rico? Só porque mudou o nome da moeda? Agora você recebe bilhões de reais por mês? Não, por quê? Porque o que importa, na verdade, é a quantidade de bens e serviços que você vai comprar. Na hora que ele fez essa mudança e mudou a moeda de real para Reinan, Reinan é uma moeda bem, nome bem feio para moeda, né? Todos os preços teve esse ajuste. Então, a pizza também aumentou, foi para aquele valor lá alto. Eu vou comprar a mesma cesta de bens e serviços. Não é que ficou todo mundo rico agora, porque o salário está em milhões de Reinan. Tudo bem? Neutralidade da moeda. O que é isso? É a proposição de que alterações da oferta de moeda não afetam as variáveis reais. É isso que a gente está falando. Isso tem um nome, é chamado de neutralidade monetária. Dobrar a oferta de moeda faz com que todos os preços nominais dobrem. Mas o que acontece com os preços relativos? Inicialmente, o preço relativo do CD em termos de pizza era: o preço do CD era 15, o preço da pizza era 10. Com uma pizza e meia, você comprava um CD. Aí o governo foi lá, dobrou a oferta de moeda. Dobrou todos os preços. A gente está assumindo a neutralidade monetária, tá? Isso significa o quê? O preço do CD foi para R$ 30, o preço da pizza foi para R$ 20. Novamente, continua a mesma coisa. Com uma pizza e meia, você compra um CD, tá? Então, a neutralidade monetária, a gente já falou sobre isso, é a proposição de que alterações na oferta de moeda não afetam as variáveis reais. Da mesma forma, como foi pizza e CD, também é o salário real. O salário real permanece inalterado. Se o governo amanhã emitir muito mais moeda, e essa moeda passar pela neutralidade monetária, né, como a gente está assumindo, eu não vou estar mais rico. Eu posso até ter um salário maior, mas eu não vou estar mais rico porque eu vou comprar a mesma cesta de bens e serviços. A quantidade de oferta de mão de obra não muda. A quantidade de mão de obra exigida não muda. O emprego total de mão de obra não muda. O governo emitir mais moeda não vai mudar a oferta de mão de obra. Não vai ter mais gente querendo trabalhar. Não vai mudar a quantidade de mão de obra exigida. Não vai ter uma maior demanda do trabalhador. E não vai mudar o emprego total, o número de trabalhadores, se o governo aumentar a oferta monetária, colocar mais dinheiro no mercado. O mesmo se aplica ao emprego de capital e outros recursos, e por aí vai. A maioria dos economistas, inclusive eu, inclusive a grande maioria dos economistas, acreditam que a dicotomia clássica e a neutralidade da moeda descreve a economia no longo prazo. Nos próximos capítulos, veremos que as mudanças monetárias podem ter importantes efeitos de curto prazo sobre as variáveis reais. O que ele está falando aqui é o seguinte, né? É o que eu já falei para vocês. Aí vem o governo amanhã e fala: eu vou emitir um monte de moeda para deixar todo mundo rico. A curto prazo, isso pode ter um efeito. Por exemplo, se o governo emitir esse monte de moeda e entregar para todos os professores de economia da UFBA. Então, todos os professores de economia da UFBA, inclusive eu, vão estar realmente muito ricos. Vão ter um monte de moeda para mim. Mas, no longo prazo, é o que ele está falando aqui, vai ter esse efeito de o aumento de preço dos bens. Então, no final, não é que a economia vai ficar mais rica. Não é que você vai conseguir pagar a dívida externa, vai conseguir deixar todo mundo milionário nesse país. No final, o que vai acontecer é aumento de preço de todos os bens. Tá? O que importa, na verdade, não é o preço nominal, não é aqueles R$ 4 que você vê do arroz. É, por exemplo, com seu salário, quantos quilos de arroz você consegue comprar? Tudo bem? Se seu salário é R$ 1.000 e o quilo de arroz é R$ 10, você está na mesma situação do seu salário ser R$ 10.000 e o quilo de arroz ser R$ 100. Tudo bem? É o preço real. Quanto você consegue comprar de bens e serviços com aquele valor. Beleza? Então é isso. Espero que tenha deixado claro. Se vocês tiverem dúvida, me perguntem e a gente encerra a aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.